Olá, pessoal. Como vocês vão? Espero que vocês vão bem. Bom, vou fazer a gravação aqui da aula, tá? Desta semana. Essa semana nós vamos estar estudando o conteúdo das interações entre os íons e os compostos iônicos, tá? E as interações das substâncias moleculares. Basicamente, nós vamos estar estudando o conteúdo aí que a gente chama de forças intermoleculares. Por que forças intermoleculares? Por quê? Até então a gente tinha estudado como que as moléculas são compostas. As moléculas são compostas por ligações químicas, certo? As forças intermoleculares, elas são aí as forças que vão explicar as interações entre as moléculas, que diferente das ligações químicas, une umas moléculas a outras. Então a ligação química, ela une os átomos que constitui a molécula, certo? A molécula é constituída de átomos, então a ligação química constitui as moléculas, né? Juntando os átomos para formar as moléculas. E as moléculas se unem através das interações intermoleculares, que são ligações, mas bem mais fracas do que as ligações químicas, tá? Então a gente vai reconhecer através desse estudo como que os estados sólido, líquido e gasoso ocorrem de acordo com a interação eletrostática entre os átomos, íons e as moléculas, tá? Então, como que os estados sólido, líquido e gasoso vai ocorrer? Por quê? Bom, você sabe que a água é líquida no nosso estado, a água é líquida, né? A nossa temperatura ambiente, certo? Só que a água, ela é um composto químico, tá? Então, o que que difere a água ser líquida e, por exemplo, aí vamos pegar um exemplo bem comum, né, no nosso cotidiano, o CO2. CO2 todo mundo sabe, né, que é o gás do efeito estufa lá que nós temos na nossa atmosfera, tá? CO2 também é uma molécula e só que a gente só encontra o CO2 na nossa natureza no estado gasoso. E qual é a diferença entre o CO2 e a água? Tá? Por que o CO2 também não é líquido na nossa temperatura ambiente? Tá? E por que a água é líquida na nossa temperatura ambiente? Por que o ferro sólido é sólido na temperatura ambiente? Por que o ferro, o alumínio são sólidos à temperatura ambiente? Quais as diferenças entre essas moléculas, entre esses compostos, que vai conferir a eles ser líquido, sólido ou gasoso à temperatura ambiente? Bom, tudo isso vai ser explicado através do nosso estudo aí sobre forças intermoleculares, tá? Vamos começar. Então, ó, primeiro, para a gente começar a entender tudo isso, a pergunta é: por que os sólidos iônicos não conduzem corrente elétrica? Os sólidos iônicos, tá? Por exemplo, se a gente pegar o cloreto de sódio, brometo de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de bário, óxido de sódio, óxido de cálcio, nenhum desses compostos aqui conduzem corrente elétrica. Por quê? Né? No estado físico deles, a 25 graus Celsius, eles são sólidos, tá? E ele é o isolante no estado sólido. Só que quando no estado líquido, ele passa a ser condutor. Basicamente, isso ocorre porque quando você coloca esses compostos em água, eles dissociam em água, né? Dissociam, como a gente costuma dizer, que eles dissociam em composto iônico. Por exemplo, o NaCl, ele se torna o Na+, em água, tá, gente? Mais Cl-, tá? E como eles têm essas cargas aqui, ó, como eles têm essas duas cargas, tá? Então eles permitem a passagem aí de corrente elétrica, tá? Em meio aquoso, por isso que eles conduzem eletricidade. Então, em meio aquoso, eles dissociam, né, em cargas permitindo a passagem elétrica, tá? Só que eles ainda permanecem, ainda constituem um composto químico, tá? Apesar deles não serem, eles dissociarem, eles constituem um composto químico. Isso ocorre porque eles ainda têm uma certa interação entre eles, tá?
E essa interação entre eles que a gente também chama de forças intermoleculares. Então, ó, devido às fortes interações entre os íons do sódio e o cloreto, que é o cloro, tá? No NaCl, os íons Na+ e Cl- se mantêm-se presos uns aos outros, restritos à vibração em torno das posições fixas do retículo cristalino, formando um edifício de íons. Ó. Então, eles constituem essa espécie desse cubo aqui, ó, de cargas positivas e de cargas negativas. Tá? E essa interação eletrostática entre esses íons tem carga positiva e carga negativa. Tá? Então, em altas temperaturas de fusão, podem ser explicadas considerando as propriedades das forças que mantêm esses compostos unidos. Por quê? Um composto, como o NaCl e o cloreto de sódio, a ligação iônica entre eles é muito forte. Tá? Então, eles têm uma interação muito forte que mantém justamente esse retículo cristalino aqui unido de uma maneira muito forte, justamente por causa dessa interação positiva e negativa que ele tem. Então, é muito difícil você solubilizar, separar, né, esses átomos que constituem esse retículo cristalino. Por isso que eles vai ter aí, geralmente, o tipo de interação molecular mais forte que a gente tem entre os compostos, tá? Os compostos que a gente vai chamar de compostos iônicos, eles vão ter o mais alto tipo de interação intermolecular. Por quê? Como a gente viu aqui nesse retículo cristalino, esse cara aqui verdinho seria o nosso cloro. E esse positivo aqui seria o nosso sódio. Só que como eles têm uma carga muito forte, eles se unem fortemente à molécula do lado, tá? Formando justamente esse cubo, fazendo com que esse tipo de interação seja muito forte. Então, aqui nós temos a principal força intermolecular, que a gente chama de interações eletrostáticas, tá? É o tipo de interação mais forte que a gente vai ter. E aí, esse tipo de interação, ela vai explicar os estados físicos da matéria. Tanto sólido, líquido e gasoso, as mudanças de fase e as interações. Por exemplo, ó, o H2O, tá? O estado sólido, a gente vai ter interação entre as partículas mais fortes, fazendo com que elas ocupem posições fixas, apenas vibrando em torno delas, tá? Então, o H2O tem muito menos energia, tá? Fazendo com que as moléculas fiquem mais próximas. Aí a gente tem o processo de fusão, que é quando a gente esquenta. Aí ele sai do estado sólido para o estado líquido, tá? Aí as moléculas do estado líquido, elas estão um pouco mais longe uma das outras, tá? Só que não tão longe, com um pouco de liberdade de movimento, por isso que o líquido é líquido. Aí você coloca mais energia e nós temos o processo de vaporização. No processo de vaporização, as moléculas que constituem a água, né, elas têm maior liberdade de movimento, tá? Então elas ficam muito distantes uma das outras, não havendo muita interação. Na verdade, não havendo interações é um pouco forte demais. Tem interação, mas elas são quase inexistentes. E o contrário, né, também é verdadeiro. Se você retira energia do estado gasoso, você tem o processo de condensação, tá? Se você retira energia do estado líquido, você tem o processo de solidificação. Todos esses três processos aqui ocorrem justamente nas forças intermoleculares, tá? Que ocorrem entre a água, entre as moléculas de água. Como que ocorre essa interação intermolecular? Essa interação intermolecular que ocorre nas moléculas de água ocorre pelo seguinte fato. Ó. A água ela tem esse íon, desculpa, essa carga aqui não existe. A água, a gente vai ter H2O, certo? Duas moléculas de ar, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O que acontece? Como o oxigênio é muito eletronegativo, a gente diz que ele tem a carga parcial negativa. E como os hidrogênios eles são muito eletropositivos, né, eles têm uma carga parcial positiva, justamente por causa daquela história que a gente discutiu na aula passada sobre força vetorial e tudo mais. Tá? Como o hidrogênio tem uma carga parcial positiva,
Essa molécula de hidrogênio ela pode fazer uma interação fraca, tá? Interação fraca, não é muito forte, com outra molécula de oxigênio pertencente a outra molécula de água, tá? E esse hidrogênio aqui, ó, ele também vai poder fazer uma interação fraca com outra molécula de oxigênio de outra molécula de água. E assim por diante, formando um grande retículo que a gente conhece como o gelo, né? Isso eu estou falando no estado sólido. Quando a gente passa para o estado líquido, essas interações se afastam um pouco mais, tá? Essas interações se afastam. Por isso que ele tem um pouco mais de liberdade de movimento. Já no estado gasoso, essas interações praticamente deixam de existir. E ao deixar de existir, as moléculas se afastam praticamente completamente, tá? Então, assim que acontece essa interação intermolecular. E essa interação, em especial, nós chamamos de ligação de hidrogênio, tá? Esse tipo de interação em particular, nós damos o nome de interação de hidrogênio. E baseado nessas interações, nós vamos ter o quê? Que algumas moléculas vão ter interações mais fortes ou mais fracas. Por exemplo, três amostras de sólidos brancos, A, B e C. A gente vai ter o naftaleno, o nitrato de sódio e o ácido benzoico, tá? Não necessariamente nessa ordem, com base nas temperaturas de fusão e ebulição, a gente pode dizer que o nitrato de sódio é o composto A, o B ou C. Notem que o composto A tem uma alta temperatura de fusão e uma alta temperatura de ebulição. O composto B tem uma temperatura de fusão um pouco menor e uma temperatura de ebulição um pouco menor, tá? E o composto C é o intermediário entre eles, né? 122 graus, 250, tá? Apesar daqui ser uma temperatura alta, a gente está falando aqui da passagem do estado sólido para o líquido e aqui do líquido para o gasoso, tá? Em todos eles. Então, a gente vai ter que o nitrato de sódio tem o maior ponto de ebulição com relação ao naftaleno, com relação ao ácido benzoico. Por quê? Notem as cargas aqui, ó. Quando a gente está falando do naftaleno, tá? Do nitrato de sódio, nós temos uma interação que a gente chama de interação iônica, tá? Essa interação iônica aqui, como a gente já tinha falado, ela tem ela é uma interação muito forte, a interação mais forte de todas. Então, por que essa interação é forte? Está vendo essa carga positiva aqui no sódio e essa carga parcialmente negativa no oxigênio? Então, imagine aqui que esse sódio aqui, ó, ele pode se ligar com uma outra molécula de nitrato de sódio, tá? Através desse oxigênio negativo. E todos esses outros três oxigênios aqui comportam uma carga, uma outra molécula de nitrato de sódio. E essa carga positiva aqui também permite o nitrogênio fazer uma interação fraca com outra molécula. Então, você tem várias moléculas aqui para formar uma grande rede de ligações de nitrato de sódio. Por isso que essas interações aqui são maiores, tá? Então, quando a gente tem uma interação intermolecular maior, nós temos um aumento no ponto de fusão. Já esse carinha aqui, ó, esse aqui é o naftaleno, que é o nosso composto B. Você vê que aqui a gente já tinha explicado isso aqui na aula passada, mas é bom eu dar uma reforçada, tá? Cada intersecção dessa aqui é um átomo de carbono, tá? E essa reta aqui, ó, significa ligações duplas, tá? Então, cada intersecção dessa nós temos um átomo de carbono. E nós também temos átomos de hidrogênio aqui que não são mostrados. Só que isso aqui a gente chama que é uma interação apolar, tá? Essa interação aqui, nessa molécula, não temos nenhum centro de polaridade. Então, é uma molécula apolar. Por ela ser uma molécula apolar, a interação dela com outras moléculas iguais é bem menor, né? O naftaleno quase não interage com outras moléculas. Interage, mas muito fracamente. Então, a força que une essas moléculas é fraca. Por isso que o ponto de fusão do naftaleno vai ser tão baixo, tá? Por isso que ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição relativamente baixo. Em compensação, o ácido benzoico, né, justamente pelo fato dele ter
oxigênio aqui e esse hidrogênio aqui, tá? Eles possuem aí uma interação um pouco maior entre as moléculas, né? E permite com que as interações intermoleculares desse ácido benzoico seja maior. E, inclusive, também tem interações intramoleculares aqui, ó, tá? Que também pode ocorrer. Então, o ácido benzoico ele vai ter o maior ponto de fusão com relação ao naftaleno, tá? Só que menor que com relação ao nitrato de sódio, porque o nitrato de sódio ele já tem interação eletrostática que é um pouco mais forte, tá? Então, ó, as moléculas, tá? Que não apresentam polaridade, elas têm menor interação intermolecular. Por elas terem menor interação intermolecular, elas vão ter uma massa, um ponto de ebulição menor. Tá? Ponto de ebulição é o ponto de passagem do sólido do líquido para o gasoso. Ó. Então, se a gente pegar aqui o butano, desculpa, o propano, tá? A gente vai ter um ponto de ebulição de 42 graus. Propano, se vocês não sabem, é o que vocês utilizam aí no gás de cozinha, tá? Olha o ponto de ebulição dele. Então, ele passa para o estado gasoso a menos 42 graus, ele está passando para o estado gasoso. Enquanto essa molécula aqui, que eu estou tentando lembrar, ela já tem o ponto de ebulição de menos 25 graus, ó, tá? CH3O, CH3. O CH3Cl tem uma interação, um ponto de ebulição de 24 graus, tá? E olha o momento dipolar. O momento dipolar é a interação de polaridade da molécula. Conforme você vai aumentando o momento dipolar, você vai aumentando o ponto de ebulição, tá? Então, quanto mais polar a molécula, maior é o ponto de ebulição dela. O CH3CN, que é uma das moléculas mais polares aqui, ó, já tem um ponto de ebulição em 82 graus, tá? Essas moléculas aqui, ó, elas já fazem interações que a gente chama de dipolo-dipolo. Essa daqui, não, desculpa, essa primeira aqui, a gente chama de dipolo instantâneo, dipolo induzido. E essa daqui é dipolo-dipolo. Essa, essa e essa, tá? Por quê? Porque elas, apesar daqui o oxigênio estar um pouco escondido, né, entre duas moléculas, ele tem sim uma carga pequena, né, uma carga parcial negativa pequena, então ele faz uma interação de polo-dipolo, tá? Nos próximos slides eu vou explicar para vocês o que é dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e interações eletrostáticas. Ó, por exemplo, aqui é o que eu estou falando para vocês. A molécula de água, tá? Ela vai ter um átomo de oxigênio, que é o dipolo negativo, e o átomo de hidrogênio, que é o dipolo positivo. Com isso, a molécula de água é considerada polar, tá? E essa propriedade também explica a tendência dela de se orientar no campo elétrico. Então, aqui, ó, que eu falei para vocês, o oxigênio tem um momento dipolar negativo, enquanto os hidrogênios têm um momento dipolar positivo, tá? Isso vai fazer com que o quê? Essas cargas elas vão se orientar, né? De acordo, o positivo vai se orientar para cargas negativas e as negativas vai se orientar para carga positiva, conforme mostrado nessa figura aqui, ó, tá? Aqui nós temos uma placa com campo positivo, ó, e aqui nós temos uma placa com campo negativo. Então você tem uma orientação. Por quê? A molécula de oxigênio, ela é eletronegativa, tá? Por ela ter uma eletronegatividade um pouco alta, ela se orienta para carga de para placa com carga positiva, enquanto as outras que têm a carga positiva, ela vai se orientar para a placa com carga negativa. E aí a gente vai ter o processo de solvatação, que também é um tipo de interação intermolecular.
que acontece muito quando você coloca, por exemplo, o sal em água, tá? Quando você coloca o sal em água, as moléculas se dissociam, tá? O sódio seria a carga positiva, o cloro seria a carga negativa. Aí, o sódio ele é solvatado pelas moléculas de oxigênio, e elas se orientam na direção do sódio, que tem carga positiva, enquanto o cloro ele sofre a solvatação pelas moléculas de hidrogênio, que também se orientam de acordo com a carga negativa. A gente vai ter aqui forças de interações intermoleculares, tá? Geralmente são chamadas de forças de Van der Waals, mas esse nome está um pouco em desuso, né? Mas foi ele, no caso, que considerou a existência desse tipo de atração entre as moléculas e gases, como oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, entre outros, tá? Então, a gente vai ter as forças íon dipolo, tá? Que é o íon covalente polar, as forças de polo-dipolo, tá? As dispersões de longo, que é o dipolo induzido ou covalente apolar, e as ligações de hidrogênio. Ó, aqui, no caso, as forças íon dipolo vai ser aquelas forças que vão acontecer entre moléculas iônicas, tá? As forças de polo-dipolo, tá? Vão ocorrer entre moléculas polares, tá? Geralmente de ligação covalente. Só que essas interações vão ocorrer em qualquer molécula que apresente polaridade. Qualquer uma. Apresentou polaridade, vai ocorrer esse tipo de interação. As forças de dispersão de London, que eu falo que a gente chama de dipolo induzido, dipolo instantâneo, tá? Vai ocorrer em moléculas apolares, tá? Essas moléculas apolares, elas vão apresentar o momento de polo, tá? E esse momento de polo vai fazer com que a do lado se oriente de acordo com a que apresentou o momento de polo. E as ligações de hidrogênio vai acontecer entre o hidrogênio e esses elementos, flúor, oxigênio e nitrogênio, que são moléculas altamente eletronegativas, tá? Bom, então, nós vamos ter aí os tipos, né, de interações intermoleculares, né? Como nós estávamos falando. Então, eu vou explicar cada um deles para vocês. Então, a gente vai ter primeiro a interação iônica ou eletrostática, tá? Ela vai ocorrer como? Uma força íon dipolo. Por que íon dipolo? Porque é um íon com carga positiva nativa, que geralmente ocorre em compostos iônicos, tá? Vai existir um íon com carga parcial em um certo lado da molécula polar. Todo composto iônico ele é polar, tá? E aí há uma espécie de solvatação, onde o positivo atrai o negativo e o negativo atrai o positivo, fazendo com que essas moléculas, elas meio que rodeiem a molécula de carga negativa oposta, só que, como aqui sobra uma carga positiva, essa carga positiva ela pode também rodear, fazendo aí um complexo, né, de solvatação dos complexos iônicos, tá? Então, esse é o tipo de interação que a gente vai ter iônica ou eletrostática, tá? Sempre de acordo com a sua carga, positiva ou negativa. As ligações de hidrogênio, o tipo de molécula mais comum para se falar em interação de hidrogênio é a água, porque é mais fácil de explicar, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, uma molécula de água com carga parcial negativa no oxigênio, tá? Então, essa carga parcial negativa no oxigênio vai fazer uma interação que a gente chama de ligação de hidrogênio com outra molécula de água. Só que a interação que ele vai fazer vai ser no hidrogênio, que possui uma carga parcial positiva, tá? E aí, isso pode ocorrer em uma cadeia, né? Como está sendo explicado nessa figura aqui. Então, por exemplo, a gente tem essa água aqui central, esse hidrogênio faz interação com esse oxigênio, e esses dois hidrogênios podem fazer interação, por exemplo, com esse outro oxigênio aqui. Você vê que uma molécula de água faz várias interações
intermoleculares. Inclusive, essas interações intermoleculares também vai explicar a tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? Vocês já devem ter notado que em alguma vez na sua vida, pequenos insetos em cima de uma fina camada de água, né? Por exemplo, um mosquitinho lá pousado em cima da água. Imagine que esse tracinho aqui seja o nosso mosquitinho, tá? Aí você pergunta, professor, como é que um mosquito consegue andar em cima da água? Bom, isso é explicado pelas interações intermoleculares. A água, ela tende a fazer o quê? A interagir o máximo possível com outras moléculas ao redor, formando uma espécie de tensão, tá? Onde a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Observe que todas as setas estão indo para o centro, tá? Então, quando a gente tem uma gota de água, todas essas moléculas que estão interagindo formam uma tensão no centro, tá? Fazendo com que essas moléculas tentem a ficar o mais próximo juntas possíveis, tá? Isso daqui ocorre, por exemplo, no interior da água. Porém, na superfície da água, eu vou tentar fazer aqui o desenho. Imagine essas moléculas aqui, ó, da superfície da água, tentando fazer a mesma coisa, tá? Vai chegar um ponto em que esses vetores não vão se cancelar. E quando eles não se cancelam, gera uma espécie de tensão na superfície, no sentido para baixo, porque aí a força embaixo da superfície da água é maior. Tá? Isso gera uma fina camada na água, né? Justamente devido à tensão superficial dela. Tá? Isso ocorre em todos os líquidos, mas a água, a tensão superficial é um pouco mais intensa, e aí vai permitir que várias e várias espécies de insetos, alguns objetos, caiam em cima da água, e eles não estão boiando, eles estão por cima da superfície da água. Tá? A interação de polo, ela vai ocorrer em compostos polares, como eu já falei, né? Então, todo composto polar que apresenta uma polaridade, o que é uma polaridade? Um elemento é mais eletronegativo que o outro, então ele puxa essa nuvem eletrônica aqui na direção dele, né? Fazendo aqui com que ele tenha uma polaridade. Então, é a mesma coisa. Onde a gente tem uma carga parcial negativa, ou seja, onde tem mais acúmulo de elétrons, você vai ter ele vai puxar, ele vai interagir de uma forma fraca um lugar onde está deficiente de elétrons, ou seja, uma carga parcial positiva, formando a interação de polo, tá? E aqui a gente tem bastante exemplo dessa interação. Aqui é o exemplo das nuvens eletrônicas, e aqui desenhadinho como que vai formar essas cadeias de interação intermoleculares, tá? Sempre relativo a cargas. Então, a gente vai ter nós temos a interação iônica, que é para quando a gente tem compostos iônicos em solução, que vai ter aquela solvatação. Nós temos os compostos de fazer ligações de hidrogênio, que é quando tem hidrogênio e um elemento altamente eletronegativo, como o flúor, o nitrogênio e o oxigênio. Nós temos a interação de polo, que acontece entre moléculas polares. As demais moléculas polares todas vão fazer esse tipo de interação. Tá? Agora, a próxima interação ocorre entre moléculas apolares. Tá? Só que essa interação é a mais fraca de todas. Ou seja, nós temos uma molécula polar. Tá vendo? Não tem nenhuma polaridade. De repente, por isso que se chama de polo instantâneo, essa molécula, os elétrons presentes nessa nuvem, eles se direcionam. Peraí, estou fazendo o direcionamento para o lugar errado. Eles se direcionam para uma direção. Olha aqui, ó. Vendo? Então, todos os elétrons que estavam desse lado da molécula, instantaneamente vão para uma direção, fazendo com que a gente tenha uma carga parcial negativa de um lado, onde tem o maior acúmulo de elétrons, e uma carga parcial positiva, onde tem o menor acúmulo de elétrons. Isso induz a molécula do lado a jogar os elétrons dela na direção da carga positiva da molécula vizinha, fazendo que essa outra região fique deficiente de elétrons.
E aí permite outra interação aqui, e essa interação vai continuando até em todas as outras moléculas. Só que esse tipo de interação intermolecular é a mais fraca de todas, tá? Então, geralmente, compostos que fazem interação de polo induzido e de polo instantâneo, vai ter os pontos de ebulição e de fusão mais baixos, tá? Então, a gente foi seguindo, ó, ligação iônica, os pontos de fusão e ebulição mais altos. A ligação, eu vou colocar no próximo slide, que é melhor para a gente entender. As interações íon dipolo são as mais fortes, por isso nós vamos ter os maiores pontos de ebulição. As ligações de hidrogênio, a gente vai ter aqui o ponto de ebulição um pouco menor do que as íon dipolo, tá? As interações de polo-dipolo, tá? Elas vão ter o intermediariamente fraco, né? Então, elas vão ter menor ponto de ebulição e fusão que a íon dipolo e a ligação de hidrogênio. E a dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo instantâneo, tá? Nós vamos ter os menores pontos de ebulição, beleza? Todas essas forças aqui são chamadas de forças de Van der Waals, tá? Mas o nome de cada uma dessas interações é esse daqui mesmo, tá bom? E aqui um fluxograma aqui legal, que inclusive é bom vocês até tirarem um print dessa tela para vocês terem, tá? É um fluxograma que é para a gente identificar quando que vai ter aí uma interação. Por exemplo, primeira pergunta, existe um íon? Se não existe íon, a molécula, você pergunta se a molécula é polar ou não. Se a molécula não é polar, nós vamos ter apenas as interações de polo instantâneo, tá? São as forças de dispersão de London. Se a molécula for polar, nós vamos ter aqui ou as ligações de hidrogênio ou as de polo, tá? Ah, tá. Desculpa, outra pergunta. Os átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de nitrogênio, oxigênio e flúor? Se não estão ligados, a gente vai ter apenas de polo. Se estão ligados, nós vamos ter interações de hidrogênio. E aqui, ó, se tem íon e a molécula é polar, nós vamos ter íon dipolo, tá? E se não, a gente vai ter ligação iônica, que aí no caso são ligações químicas, certo? Então é isso. A aula acaba aqui, tá? Ficou um pouquinho longa e eu espero que vocês tenham entendido e apliquem isso nas atividades. Muito obrigado e até a próxima.